Algumas pessoas, infelizmente, sofrem muito com quadros de ansiedade e quadros de ansiedade que geram realmente uma paralisação da vida, né? Das coisas pessoais, dos relacionamentos, né? Paralisa planos de carreira, então a vida profissional fica muito restrita, muitas vezes perde oportunidades na vida por conta dessa sensação de imobilidade. Na verdade, se você for pensar de forma estrita, já viram aquelas reações, vamos pensar de uma forma estrita, já viram aquelas reações de pessoas que em uma situação de pavor, elas ficam completamente paralisadas? Já viram em filmagens, às vezes de câmera de segurança, uma pessoa, por exemplo, sendo assaltada e a pessoa está pedindo, ou roubada, né? A pessoa está ali pedindo a bolsa ou a mochila para ela e a pessoa fica assim. E alguém diz assim: entrega logo, vai logo, entrega. E a pessoa fica assim. Ela está sabendo que está sendo roubada, que aquela pessoa é uma ameaça para ela e ela não consegue se mover. E outras pessoas que, diante de uma situação, acabam saindo correndo ou agredindo o outro, empurrando, saindo correndo, a primeira reação é uma reação de congelamento. A gente chama de reação de congelamento. A outra reação é a execução da reação de luta ou fuga, né? De lutar ou fugir. Algumas pessoas têm congelamento, outras luta e fuga. E isso é só um exemplo de uma questão aguda, né? De um exemplo de uma reação cerebral aguda, da maneira como a gente reage a uma ameaça. Algumas pessoas são mais proativas no que diz respeito à reação a uma ameaça e outras ficam congeladas de medo. Vamos ter esse exemplo para direcionar o nosso raciocínio. E aí, a gente tem a ansiedade e a reação de luta ou fuga como um modelo de reação que nós, seres humanos, têm, na verdade, os animais de forma geral têm, como forma de defesa de ameaças. Então, você imagina que o medo, a gente já falou aqui, o medo tem uma função natural de nos defender. E o nosso eixo de estresse tem uma função natural de nos defender. Só que essa função natural, ela pode ficar muito prejudicada quando a gente está com uma disfunção nesse eixo de estresse. Essa disfunção pode acontecer após um evento traumático, né, uma situação de um estresse muito grande na vida de uma pessoa. Você pode ter uma disfunção desse eixo de estresse, então ela começa a ter uma dificuldade de avaliar corretamente o que é ameaça, o que não é ameaça. Tudo passa a ser ameaça. E aí ela fica mais paralisada. E com essa paralisação de uma avaliação errônea do que é ameaça, lembram do exemplo anterior? Eu falei sobre o cara que estava assaltando a mulher. Isso é uma verdadeira ameaça. Mas se eu tenho uma disfunção no meu eixo, se eu tenho uma disfunção nesse eixo de estresse, ou seja, eu tenho um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de pânico, uma ansiedade por doença, algo nesse sentido, algum tipo de transtorno de ansiedade, eu passo a ter o que a gente chama de distorção cognitiva. O que é esse nome gigantesco, esse nome estranho? É uma interpretação errônea da realidade. Então, aquilo que não é uma ameaça real, eu começo a interpretar como sendo. E aí começa a ter uma coisa que não é porque você quer, é um automatismo de pensamento. Você começa a ter uma resposta automática de pensamento cada vez que aquela coisa acontece ou tem um sinalizador de que aquilo possivelmente é uma ameaça. Sabe quando você tem, vamos pensar num exemplo da ansiedade por doença, aquela pessoa que toda vez que ela tem uma sensação no tórax, ela acha que é cardíaca e que, portanto, ela vai ter um ataque cardíaco. Uma pessoa que toda vez que, por conta dela ter sido reprovada em uma entrevista de emprego, ela acha que nas próximas todas ela vai ser reprovada numa entrevista de emprego, então ela começa a ter sintomas de ansiedade, de sudorese de mão, de palpitação e tudo, quando ela é convocada para a entrevista de emprego.
mas ela foi reprovada, na verdade, uma vez, porque ela passou a vida inteira em outro emprego. Ela não tem uma amostra de que aquilo é uma realidade, mas ela distorce essa interpretação exatamente por conta dessa avaliação da realidade que está disfuncional. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Desse medo persistente, mesmo que a coisa não seja realmente ameaçadora. Inclusive, ela não é ameaçadora para os outros, e por isso, gente, muitas vezes quando você descreve, né, para alguém uma coisa que você está com medo, às vezes é difícil mesmo para o outro entender, e algumas pessoas até acham que não estão sendo compreendidas porque o outro não quer compreender. Mas, na verdade, para aquela outra pessoa que você está explicando, muitas vezes é difícil para ela entender isso que você está tentando explicar. Até para você é difícil entender e como explicar. Na verdade, essa distorção é que a gente tem que começar a trabalhar sobre ela. E é nessa distorção, nessa maneira de interpretar, que começa a mudar a tua realidade, porque é ela que está te paralisando. Então, pensar sobre isso e ajustar isso começa a mudar a maneira de você enfrentar. Por que eu falei sobre automatismo de pensamento? Porque esse pensamento que vem de que vai dar um problema, de que eu vou ter uma doença grave, de que eu não vou conseguir, ele já está vindo automaticamente. E aí, você não pensa isso voluntariamente, isso é involuntário. Esse pensamento, isso acontece, isso começa a ser automático. Essa parte não depende de você. Isso tem que ficar muito claro, para que você saiba qual é a parte do que eu estou falando que tem a ver com automatismo e qual a parte que a gente está falando aqui tem a ver com aquilo que você vai poder atuar. Porque senão você vai ficar brigando com aquilo que não é a sua parte.